Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Posso ensinar na noite de hoje? Eu recebi uma palavra há uns minutos atrás. Deus disse assim: existe beleza nos limites de Deus. Existe uma beleza dentro dos limites de Deus. Quando eu ouvi isso, thank you, Lord. Thank you, Lord. E Deus estava a me dizer que eu não precisava sair dos limites que Ele colocou. Eu não precisava tentar fazer diferente. Se eu ficasse dentro dos limites, era o bastante. Então, não sei qual é a tua expectativa, porque algumas pessoas no grupo estavam a dizer que estavam expectantes. Hoje não vai ser diferente de tudo que vocês já ouviram do Mestre Maurício. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus também pelos nossos irmãos que tocam, que ministram. Muitas das vezes só olhamos para os pregadores como ministros. Isso não é verdade. Aqueles que tocam são ministros, aqueles que cantam são ministros. E eu pessoalmente sei que isso não é uma tarefa fácil, exige dedicação. Algumas pessoas pensam que basta ter boa voz. Algumas pessoas pensam que basta ter uma voz bonita e pronto, vais cantar bué. Isso não é verdade. Existe uma diferença entre ter boa voz e saber cantar. De tal maneira que alguns têm boa voz, mas não sabem cantar. E o inverso também é verdade. Conhecemos pessoas que não têm uma voz maravilhosa, mas que cantam muito bem. E tem mais, no nosso contexto eclesiástico, existe diferença entre cantar e ministrar. Há inclusive circunstâncias que a pessoa que está a ministrar canta zero, mas mano, nós estamos a sentir, você fala a mesma coisa, ter boa voz e cantar bem. E digo mais, olha, a boa voz ou a voz bonita é como um dom. Deus te dá a voz bonita. Automaticamente que você vai cantar bem, você vai trabalhar na voz. Esse trabalhar é ensaiar, é treinar, até você conhecer bem esse dom que você recebeu. O dom, estou a me referir à voz. Você precisa conhecer bem a voz que Deus te deu. Você precisa dominar as tuas cordas vocais. Você precisa saber até onde vai a tua tessitura. Estou aqui a falar essas coisas de tempo, estou muito assanhado eu também. Com professor de música aqui, mas ainda não menti, né? Amém. Você precisa conhecer corretamente a tua tessitura vocal, até onde vai. E só assim você vai cantar bem. Aquele som bonito que o irmão Tony produz com a sua voz não é apenas resultado da voz bonita que Deus lhe deu, é também resultado do trabalho que ele desenvolveu com a voz bonita. Então, a pessoa pode ter o dom, me refiro à voz, mas ainda assim cantar mal. E nota que a pessoa também pode ter o dom, a voz bonita, e não saber que tem o dom. Amém? Da mesma maneira que também a pessoa pode ter o dom, a voz bonita, e não conhecer o dom. Saber que tem o dom é uma coisa, conhecer o dom também é outra coisa. Conhecer o dom passa por estudar como é que isso funciona. Ele conhece o dom dele, sabe como é que o dom dele flui, sabe como é que se usa o dom dele. Então, conhecer o dom é outro assunto. Por exemplo, eu tenho alguns dons. Mas nesse momento que eu estou aqui a conversar com vocês, eu não estou a sentir nenhum deles. Ok? Não estou a sentir nenhum dos dons que eu tenho.
Mas se eu fizer isso, eu consigo sentir o meu braço. Eu consigo sentir a minha mão. Mas eu não estou a sentir nenhum dos meus dons. Os dons não operam na esfera dos sentidos. Os dons operam na esfera da consciência. Os dons não são para serem sentidos. Você não precisa sentir o teu dom. Você não precisa tocar o teu dom. Você não precisa ouvir o teu dom. Você precisa ter consciência do teu dom. Amém? Existem pessoas que não têm consciência do dom que têm. Ou seja, são aquelas pessoas que, por exemplo, têm a voz bonita, mas não sabem que têm a voz bonita. Então, dom não se sente. Quando nós ouvimos o irmão Tony ministrar e produz com a sua voz aquele som bonito, o dom não é aquele som bonito. Amém? O dom é o que produz aquele som bonito. Ou quando o Elaino está a tocar e nós ouvimos, quando ele põe aquele fundo eletrizante, nós ouvimos e mexe conosco. O que nós estamos a ouvir não é o dom do Elaino. O que nós estamos a ouvir é o que o dom do Elaino produz. Ou seja, dom não é o que você faz. Dom é o que te permite fazer. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, só a título de situação, porque eu estava a falar, já estava a pregar. Não sei se... Ok, tá bom. Agora, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, portanto, assim como por um só homem entrou, por quantas pessoas? É quem? Ok. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio assim também a morte. A morte não veio ao mundo sozinha. A morte veio através do pecado. Assim também a morte veio. E o texto diz, assim também a morte passou a toda a humanidade. Mas calma aí. O pecado ali falado diz que é de um homem só. Mas a morte que veio não veio para um homem só. Veio para toda a humanidade. Amém? E depois o texto diz, porque todos pecaram. Mas calma ali. Primeiro ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado. E no final ele diz, porque todos pecaram. Foi um só homem que pecou ou todos pecaram? Todos estavam representados num só. Quando um só pecou, todos pecaram. Aquele um só era o primeiro, aquele um só era o representante, posso até dizer legal, de todos os outros. De tal maneira que quando ele pecou, todos pecaram. E por causa do pecado dele, a morte veio. A morte não veio por si, a morte veio por causa do pecado. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Antes que a lei fosse dada, havia pecado no mundo. Quem teve cá no domingo passado? Ok? Antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta. O pecado não é levado em conta.
quando não há lei. Esse trecho que eu acabei de ler é muito sério. E eu às vezes me pergunto se de facto consideramos o que está ali escrito. Porque eu podia começar a fazer só aplicações com relação ao que está ali escrito. Mas, ok. Step by step. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quem é que pecou? E quando ele pecou, quem veio? A morte. Então está a dizer que quando ele pecou, a morte veio. Mas a morte não veio e ficou a olhar. A morte veio e começou a reinar. E a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que Moisés? Porque no versículo anterior ele disse que o pecado não é levado em conta quando não há lei. E a lei é dada em Moisés. Ou seja, mesmo quando não havia lei, o pecado a morte já reinava através do pecado. De qual pecado? De Adão. Por que o de Adão e não das pessoas que estavam a morrer? Porque o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, desde Adão até Moisés, todos que morreram não morreram por causa dos seus pecados, morreram por causa do pecado de Adão. Amém? Agora vê. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, vírgula, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. A pessoa que não pecou à semelhança da transgressão de Adão, mas a morte reinou sobre ele. A semelhança, quer dizer, o pecado que ele pecou não é igual ao pecado de Adão. Qual é a diferença entre o pecado que ele pecou e o pecado que Adão pecou? A diferença é que o pecado de Adão foi levado em conta porque havia lei, não comerás. Mas o pecado dele não foi levado em conta porque não havia lei. Então ele estava a morrer tendo pecados que não foram levados em conta. Ele estava a morrer pelo pecado de Adão. O Adão, que era representante de todos, era um sinal de alguém que haveria de vir. Ou seja, se era um sinal, você quando vê sinal, o que é que você entende? Todo sinal tem uma mensagem. Você não pode andar na estrada sem aprender a distinguir os sinais. Vais matar pessoas, vais se matar. Você tem que saber, esse sinal significa quê? Como é que você está a ler a Bíblia sem distinguir os sinais? Como é que você quer falar de Adão sem saber se Adão sinaliza o quê? Vais matar as pessoas? Ou vais se matar? Tal e qual há uma pessoa que está na estrada, mas não sabe discernir os sinais. Ok. Versículo 15. Presta atenção. Mas o dom gratuito. Ok. Foi aí introduzida uma palavra da qual já estávamos a falar. Mas o quê? Você não esqueceu tudo que eu falei sobre o dom, né? Não era freestyle. Mas o dom gratuito não é como a ofensa.
Você não esqueceu tudo o que se falou sobre a ofensa de Adão, né? Mas está a falar aqui, está a ver o que você não esqueceu sobre a ofensa de Adão? O dom gratuito não é como a ofensa de Adão. Por quê? Porque se muitos morreram por causa da ofensa de um só. Quer dizer, que tipo de eficiência em ofensa Adão tinha que prejudica tantos? E o que me causa estranheza é que você não tem dificuldade em aceitar o estrago que Adão fez. Não, Adão fez estrago, você aceita naturalmente. Não estou como pecador. Aqui ninguém é santo. Gostam muito daqui, ninguém é santo. Eu não faço parte do todos nem do ninguém. Eu faço parte do Cristo. Então, não falar que ninguém é santo, não estão a falar comigo. Se muitos morreram pela ofensa de um só, preste atenção, muito mais. Quem gosta de assistir repetição do jogo? Reposição do jogo? Quem gosta? Vocês dos outros não gostam por quê? Vocês dos outros não gostam por quê? Já assistiram? A humanidade é um jogo cujo resultado final já foi anunciado. Sabes por quê? Porque está a dizer que o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito e muito mais não são igual. Significa que no final do jogo haverá um placar de muito e muito mais. A ofensa tem muito, o dom gratuito tem muito mais. Muito mais a graça de Deus e o quê? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. First, ele fala do dom gratuito. But now, ele fala do dom pela graça. Existe um dom que é gratuito, ou seja, é de graça. É a graça. Mas dentro dele existe um outro dom. O dom que é pela graça. É tipo você ir comprar uma cadela e ela vem prenha. Exatamente. Muito mais a graça de Deus, que por si só é um dom, e o dom pela graça de um só homem. Para você não ficar confuso, para você não pensar no Cacu Felipe, Jesus Cristo foram abundantes sobre o dom que é pela graça, é abundante. Cuidado com esses que andam a tentar equilibrar a graça. A graça não se equilibra, a graça é abundante. A única coisa que equilibra a graça é a fé. Não me traz nenhuma outra teoria. Não, vocês estão exagerando a graça. Ela é abundante. Abundância é quê? Abundância significa é algo que tem um limite e ele vai um pouco mais. Transborda. 16. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou. Mas você está a dar conta que parece que Paulo está à procura de várias formas de argumentar um assunto. É porque ele sabia que você é teimoso. O que ele está a falar é tão grandioso, mas tão grandioso, que se te falar só assim, não vais aceitar. Da mesma forma que nós estamos aqui desde há muito tempo a te falar que a salvação é de graça por causa de Jesus, mas você está a resistir.
Então Paulo já sabia que o teu comportamento é esse. Então ele procura várias formas de te explicar uma coisa que é simples, porém abundante. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou da ofensa, uma só ofensa. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O julgamento que veio daquela uma ofensa não veio para outra coisa, veio para condenação. Quer dizer que daquela ofensa não podia vir outra coisa senão condenação e só condenação. Ponto e vírgula. Mas a graça deriva de placar. Preste atenção. Uma ofensa, muitas ofensas. Havia uma ofensa, só uma. Gerou muita morte, só uma. Mas a graça veio numa circunstância em que haviam muitas ofensas. Quando é que havia muitas ofensas? A morte reinou de Adão até Moisés. E durante esse período, o pecado não era levado em conta. Mas em Moisés, a lei foi dada. A partir daqui, estamos a levar em conta. E são muitas ofensas. Mas agora, ofensa para a condenação, muitas ofensas para a justificação. Não me falam quantas pessoas pecam. I don't give a care. Não me falam quantas pessoas são más. Não me importo. Não me falam a gravidade do pecado deles. Não está na mão, nini. Muitas ofensas. É por causa disso que o texto nos diz claramente que aonde há o pecado, abundou, já está tipo um 5-0, né? Todos que morreram de Adão até Moisés morreram por causa do pecado de Adão. Porque os seus pecados não eram levados em conta. 17. Se a morte reinou pela ofensa, a morte não estava chilling. A morte reinou pela ofensa. De um, e por intermédio de um só. Ok, preste atenção. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem, para ainda aí. Estão a falar da graça novamente. Muito mais os que receberam o equilíbrio da graça. Muito mais os que receberam a graça equilibrada. A graça sem exagero. Muito mais os que receberam. Eu quero te dizer assim. Para de tentar se controlar. Se você quer viver a justiça de Deus na tua vida, você precisa estar na graça em abundância. Receberam muito mais os que receberam. Vê, a morte reinou pela ofensa. Ok?
A morte fez o quê? Reinou. Pelo quê? A ofensa. Muito mais os que receberam. Existe alguém que vai reinar muito mais. Quais são os que vão reinar muito mais? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Eu queria chegar ali. A pregação está prestes a começar. O dom da justiça. Vão fazer o quê? Reinarão. Muito mais os que receberam o dom da justiça. Alguém aqui recebeu o dom da justiça? Se você recebeu o dom da justiça, é suposto você reinar em vida. Reinar em vida. Codôndoa. Em vida. Amém? Hello? Hello? A saber, Jesus Cristo. Bom, nós queríamos chegar até o dom da justiça, porque o nosso tema é o justo. Se o nosso tema é o justo, nós estamos a falar sobre justiça. Só que eu trouxe aqui um elemento que é o dom da justiça. Só que eu disse também que dom não é algo que você faz. Dom é algo que te permite fazer. Eu disse que aquele som lindo que nós ouvimos não é o dom do Elaíno. O dom do Elaíno é que lhe permite produzir aquele som lindo. E nós estamos a ver que a justiça é um dom. Justiça não é o que você faz. Justiça é o que você tem e te permite fazer alguma coisa. O problema é que estamos à procura de justiça nos nossos atos, em vez de ter justiça para produzir atos. Semente de abacate nunca deu laranja. A justiça não é um fruto. A justiça é uma semente em ti. Que quando floresce, produz vários frutos. E eu te disse também que dom não é algo que você sente. Porque o dom não opera na esfera dos sentimentos, e sim na esfera da consciência. Você não sente que tem dom. Você sabe que tem dom. O que se sente é o que vem do dom. Sentidos, audição. Nós ouvimos o que o Elaíno toca. Nós ouvimos o que vem do dom do Elaíno. Nós não ouvimos o dom do Elaíno. Então, mesmo quando o Elaíno para de tocar, ainda tem dom. É por causa disso que muitos de nós não estamos a manifestar justiça. Não é porque não temos justiça, não é porque não somos justos, é porque não estamos experimentados, é porque não treinamos, é porque não praticamos o dom da justiça. Quem se alimenta de leite, não nutre bem, nido. Deus é incrível, sabe? Há coisas que nós andamos a fazer, é mesmo só nós a forçar as coisas. Você toma leite e gostas, mas não devias. Leite não foi feito para adultos.
Somente a raça humana toma leite na idade adulta. E são os racionais. Você não encontra no mundo animal um animal que toma leite, que se alimenta de leite em fase adulta. Só você. E pior, de outra espécie. No mundo animal, o animal só toma leite de outra espécie em caso de desastre. Um mamífero que foi afastado da sua mãe e foi levado num lugar que tem outros mamíferos que não são da sua espécie. Ele pode acabar por consumir aquele leite. Mas no normal dele, ele não consome aquele leite. Você, que é humano, toma leite da vaca. E gostas. Vou chegar lá. Você nunca falha. Que se alimenta de leite ainda é. Só que existem vários tipos de crianças. Existem as crianças que se alimentam de leite. Ok, vamos perceber, são crianças. Mas existem as crianças rebeldes. Essas não vão desenvolver em condições. Sabe por quê? Porque além de se alimentarem apenas de leite, se alimentam de leite de outra espécie. A Bíblia diz que nós devemos desejar a boa palavra de Deus como leite puro. Toda vez que você vai ouvir pregação que não é palavra de Deus, você é o cão que está a tomar leite de vaca. Mas não foi feito para ti. O cão que toma leite de vaca não morre. Não, eu ouvi aquela pregação. Epá, tem também partes boas. Não morreste. Só não estás a desenvolver como devias desenvolver. O teu crescimento está a ser limitado porque estás a tomar leite de outra espécie. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E eles se inquietavam, será que ele disse isso por causa do pão que não trouxemos? Como é que vocês estão a pensar em pão? Estou a falar do ensino deles. Muito cuidado com o ensino dos fariseus. Um bocado de fermento leveda toda. Quer dizer, você vem no discipulado, trabalho, curva em sua esquina. Hugo Zé. Um pouco de fermento só. Levedou toda a massa. Depois voltas aqui pior do que foste. E fica tipo, eu não estou a trabalhar. E o pastor sempre a me ralhar. Agora, calma aí. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência aonde? No ensino da justiça. Quando nós pregamos a justiça, muita gente se escandaliza. Nós respeitamos. Não podemos dar alimento duro para crianças que estão habituadas com leite. Não estão experimentados no ensino da justiça. Você está experimentado no ensino da justiça? As pregações que você ouve no YouTube é sobre quê? Você está experimentado na palavra da justiça? Porque se eu te perguntar sobre demônios, você entende. Espíritos íncubos, você entende. Espíritos súcubos, você entende. E sobre a palavra da justiça? Não importa o quanto você entende sobre X, Y, Z. Se você não entende a palavra da justiça, você é um bebê. You are baby. Cuti-cuti. Vê como é que a palavra da justiça, o ensino da justiça produz independência no crente. Muito cuidado com essas igrejas onde você não é capaz de fazer nada sozinho. Queres fazer um negócio? Primeiro tens que perguntar no pastor.
Estás em dúvida se vais investir aqui ou ali? Tem que perguntar no pastor. Queres casar? Tem que perguntar no profeta. Ei, aqui que é de graça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, vem segunda-feira, terça já não vem. Só vai vir já a próxima semana. Pelo exercício constante. O problema é que você não está a perceber. É que tanto tempo vivendo fora da palavra de Deus construiu fortalezas na tua mente. E para derrubar essas fortalezas na tua mente é preciso um exercício constante. É que você vem, ouve a palavra de Deus, és convencido da verdade. Você vai, dorme, acorda do mesmo jeito que você. Não. É preciso um exercício constante. Por causa disso, a palavra de Deus nos instrui. Medita nessa palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite. Sede firmes e constantes, sedes firmes e constantes, sedes firmes e constantes, abundantes. Eu gosto de uma linguagem, deve ser Almeida atualizada, não tenho certeza, que diz: pelo exercício constante, tornaram-se aptos nas suas faculdades mentais. Se tornaram aptos nas suas faculdades mentais. Mas o que é que são as faculdades mentais? É exatamente aonde o diabo e o sistema do mundo construiu fortalezas em ti. De tal maneira que você é justo em Cristo Jesus, mas não consegue viver a justiça em Cristo Jesus, porque você próprio duvida da justiça que está em ti. Temos que destruir essas fortalezas com a palavra da justiça. Tenha seus sentidos exercitados para discernir o bem. Tá vendo? Tudo temos que te explicar que isso não é bom. You are baby. Tudo temos que falar que esse tipo de vestimenta não é para ti. Você é cuti-cuti. Quer dizer, não tens as faculdades mentais suficientemente exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Existem algumas pessoas desequilibradas que aprenderam a discernir o mal, mas não aprenderam a discernir o bem. Exercitados para discernir tanto o bem como. Nota que há pessoas que elas até não estão erradas quando te falam: isso vai dar errado, dá mesmo errado. O problema é que eles só veem o que vai dar errado. Aprenderam a discernir o mal, mas não aprenderam a discernir o bem. Estás a ver? Quando misturas o leite das espécies, cresces desequilibrado. E inventa um bom de tipo de leite desnatado. Nada. Gordo, meio gordo, magro. Long life. E até onde você está experimentado na palavra da justiça? Alguns estão experimentados em teorias de conspiração. Eles sabem todas as teorias de... Meu Deus! Não, Uau! Acho que eu nunca disse isso na frente dela, mas eu quero ter a oportunidade de um dia dizer publicamente na frente da minha mãe:
obrigado por ter me mostrado o caminho do Senhor. Obviamente que eu cresci, mas eu olho para o meu crescimento, eu tenho a impressão que havia muita coisa que já estava bom. Posso dar um exemplo? Quando começaram a falar sobre os Illuminatis, tanta gente aterrorizada. Oh Deus, o mundo, os Illuminati, o mundo vai acabar. Músicas de traz para frente, Coca-Cola, olá diabo. Quer dizer, você consumia aquilo, você percebia que nada no mundo está bom. Tudo está infectado. Mas só que o problema, sabe qual é? Isso te deixava com medo. Então, eu fui assistir, eu vi os vídeos e eu comecei a ficar assustado, eu comecei a ficar com medo. Cheguei num nível de medo, eu disse, isso não é de Deus. Se fosse, eu não ia sentir o que eu estou a sentir. E desde aquele dia, nunca mais me importei com esse conteúdo. O verdadeiro amor, que é o amor que vem de Deus, que é Deus, lança fora todo medo. Nenhum tipo de pregação. O evangelho não produz medo, produz liberdade. Os medrosos estão aqui? Essa parte não é noia, né? 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para fazer o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Nova Almeida diz, para educar na justiça. Só você pode ser justo, mal educado. Não estás educado na justiça, de tal maneira que você não sabe usufruir da justiça que você tem. Você pode ser filho de um pai muito bom, mas você é malandro. Não vives a bondade do pai, mas teus irmãos estão a usufruir. O pai tem os seus favoritos. Não, você é malandro. Você não está educado conforme o pai. Você pode ser justo, mas é viver na injustiça, porque você não está instruído na justiça. Seguinte, vê por que a palavra de Deus te instrui na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto. Habilitado. Vê, eu gosto. Dá uma Nova Almeida atualizada. Quero fazer um realce ali. NA. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por causa disso que nós nos apegamos à palavra. Porque alguns estão a buscar habilitação nos Kwanzaa. Há outros que estão a buscar habilitação no Ghana. Há outros que estão a buscar habilitação na Nigéria. Nós não. Nós seguimos a palavra de Deus, porque ela nos educa na justiça, a fim de sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda. Eu gosto muito dessa toda boa obra. É por causa disso que eu não acredito que se dedicar ao ministério te vai vai te tornar um mau marido. Porque casamento também é boa obra. A palavra de Deus te torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando eu quero ter um casamento feliz, é a palavra de Deus. Quando eu quero ser um funcionário exemplar, é a palavra de Deus. Quando eu quero ser um bom pregador, não é na Nigéria, é na palavra de Deus, que nos instrui na justiça.